Saúdo todos os telespectadores do canal Freedom. Obrigado por estarem conosco. Este é o nosso horário e as principais notícias deste momento. No estúdio, Yuri Kulinich. Olá. 84 drones foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia nesta noite. Mais de 50 deles eram Shaheds, informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 60 drones de diferentes tipos. Foi registrado o impacto de 23 drones de ataque em 10 locais. Mas as tropas russas atacaram Zaporizhzhia durante a noite. Os drones explodiram em um bairro residencial. Uma moradora local ficou ferida e mais de 2 dezenas de casas foram danificadas. Lá, janelas e portas foram destruídas. A explosão também destruiu parcialmente uma construção residencial de um andar. Outra casa de 2 andares foi completamente queimada. Agora, equipes de resgate e serviços públicos estão removendo os escombros e ajudando os moradores a lidar com as consequências do ataque. Bem, não sobrou nada. O segundo andar não existe mais, o primeiro todo, como se diz. Bem, como se diz, tem que desmontar tudo. Ontem, até quase 9 horas, estávamos tirando os vidros lá, tudo isso. Meu irmão disse, né? Vou ficar para passar a noite. Eu disse, não, vamos então para a minha casa. E como se diz, eu convenci. Como dizem, Deus mostrou misericórdia. O exército russo continua atacando cidades pacíficas na região de Donetsk. 9 drones Shahed atingiram Kramatorsk. 7 deles caíram fora da cidade. Um caiu em um armazém e outro atacou uma das ruas centrais. No local do impacto, árvores foram derrubadas, prédios residenciais e linhas de energia foram danificados. Segundo a polícia, 2 pessoas ficaram feridas. E em Slaviansk, as tropas russas atacaram uma área residencial com o drone Molniya-2. Uma das casas foi danificada lá. Felizmente não houve vítimas. Além disso, drones FPV começaram a caçar veículos no trecho da rodovia M03 Izium-Slaviansk, informou o Serviço de Restauração e Desenvolvimento de Infraestrutura da região de Kharkiv. Lá, os motoristas foram orientados a levar em conta a situação e, se possível, evitar trafegar pelo trecho mencionado. A caça de drones russos a veículos civis e militares está sendo associada à intensificação das hostilidades em toda a região. Em Estrasburgo, continua a sessão plenária do Parlamento Europeu. Ela vai durar até quinta-feira, mas hoje lá acontecem debates sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Também estão previstos outros eventos importantes. Nosso correspondente na Europa, Vitali Sizov, vai contar mais sobre eles. Ele está em contato conosco direto de Estrasburgo. Vitali, seja bem-vindo. Conte para nós, por favor, o que está acontecendo no Parlamento Europeu, sobre o que estão falando e o que os deputados europeus vão discutir. Boa tarde, Yuri. A reunião plenária, começou ontem, mas ontem foi um dia mais técnico. A sessão plenária foi aberta pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Ela iniciou com 1 minuto de silêncio em memória de todas as vítimas das tragédias que ocorreram tanto no território da União Europeia quanto nos países vizinhos. Inclusive, esse minuto de silêncio também foi em homenagem à memória do ex-presidente da Rada Suprema da Ucrânia, Andriy Parubi, que foi assassinado em Lviv. Prezados colegas, a guerra na Ucrânia continua. E embora continuemos buscando a paz e apoiando todos os esforços nesse sentido, entendemos que deve ser uma paz verdadeira, uma paz baseada na dignidade e na justiça. Ficamos chocados com o terrível assassinato do ex-presidente da Rada Suprema da Ucrânia, Andriy Parubi, em Lviv, há 2 semanas. Tragédias como a morte do Sr. Parubi fortalecem nosso apoio aos ucranianos em sua luta pela liberdade e democracia. E hoje começou o dia principal, as discussões principais, e a principal questão hoje é a discussão sobre garantias de segurança para a Ucrânia e a situação na Ucrânia. A representante suprema da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, fez um discurso. Ela destacou que a Rússia não quer a paz e agora é preciso fazer todos os esforços para levá-la à mesa de negociações. Segundo ela, a União Europeia já forneceu à Ucrânia uma ajuda no valor de cerca de 170 bilhões de euros, dos quais mais de 60 bilhões são apenas em ajuda militar. E neste ano, os países da União Europeia planejam fornecer ajuda militar no valor de 25 bilhões de euros. Ela falou sobre como está sendo implementada a iniciativa de fornecer 2 milhões de projéteis para a Ucrânia. Lembro que, ainda em março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos aliados europeus o fornecimento de 2 milhões de projéteis de artilharia
no valor de 5 bilhões de euros. E sobre como essa iniciativa está sendo implementada, falou Kallas. Só neste ano, os Estados-membros estão fornecendo mais do que nunca antes, 25 bilhões de euros. Até o momento, eles também já forneceram 80% da nossa meta de 2 milhões de projéteis. Nosso objetivo é alcançar 100% até outubro. E tudo isso para que a Ucrânia possa se defender, proteger sua população civil e resistir à agressão. Kallas pediu o endurecimento das sanções contra a Rússia porque elas trazem resultados. Ela mencionou o valor que, segundo ela, a Rússia perdeu por causa das sanções. Segundo ela, atualmente já há 444 navios na lista da frota sombra, principalmente petroleiros. Mas é preciso trabalhar ainda mais para privar ao máximo a Rússia de suas receitas, especialmente das receitas provenientes da venda de petróleo e gás. As sanções internacionais privaram a Rússia de pelo menos 450 bilhões de dólares em recursos militares, incluindo 154 bilhões de dólares em receitas provenientes da venda de petróleo. A Europa era um dos maiores mercados para os recursos energéticos russos, mas agora isso já não é mais assim. Esperamos que, até 2027, não importemos mais gás e petróleo russos. Kallas também falou sobre a reunião da Coalizão dos Interessados, que aconteceu na semana passada em Paris. Ela destacou que este é um instrumento eficaz e que os planos da coalizão para manter a paz são notados em Moscou, na Rússia, justamente porque esse instrumento é eficaz. O presidente da Rússia, Putin, criticou duramente e ameaçou as tropas, como ele diz, estrangeiras. Mas, na verdade, são tropas aliadas da Ucrânia caso venham a ser posicionadas. E Kallas destacou especialmente que não cabe à Rússia decidir como a Europa, e ela considera a Ucrânia parte da Europa, irá se defender. Ela também ressaltou que, neste momento, a União Europeia está trabalhando para que o mandato de sua missão de apoio à Ucrânia seja alterado e os militares europeus possam treinar ucranianos em território ucraniano. Também houve um pronunciamento da comissária europeia para assuntos de ampliação, Marta Koss. Ela disse que a Ucrânia já está pronta para a abertura do primeiro cluster nas negociações para a adesão à União Europeia. Ela pediu que isso fosse feito o mais rápido possível, que o cluster fosse aberto. Além disso, ela contou que todos os clusters nas negociações com a Ucrânia estarão prontos para serem abertos em algumas semanas, mas depois disso a decisão cabe ao Conselho Europeu, ao Conselho da União Europeia. E ela pediu ao Conselho que apoiasse o início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Continuamos trabalhando aqui no Parlamento Europeu. Hoje discutimos também o relatório da Comissão Europeia sobre a situação na Ucrânia para os anos de 23 e 24 e será votada uma resolução sobre esses relatórios. Ela é muito interessante, há muitos pontos sobre a Ucrânia, mas falaremos sobre isso mais tarde, quando de fato for votada ou quando o próprio processo de votação começar. Também hoje haverá aqui uma coletiva de imprensa do Comissário de Defesa, Andrius Kubilius, e ele contará como está sendo implementado o Programa de Defesa da União Europeia, a iniciativa SAF. É um financiamento no valor de 150 bilhões de euros para fortalecer a defesa e a Ucrânia também pode participar desse programa. De volta ao estúdio. Vitali, muito obrigado pelas informações detalhadas. Lembro que estávamos em contato com Vitali Sizov de Estrasburgo, onde, lembro, está acontecendo a sessão do Parlamento Europeu. Continuamos acompanhando as notícias e, com certeza, vamos mantê-los informados sobre novas declarações e decisões no âmbito do Parlamento Europeu. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.